Bom, então a gente vai começar com aquela primeira apostila que vocês fizeram lá no comecinho de junho, tá bom? Essa daqui, ó. Na oficina de língua portuguesa, tinha uma brincadeira pra gente ver a quantidade de sílabas na palavra. Vocês tinham que desenhar ou colocar bambolê no chão, desenhar um círculo, e aí vocês pulariam dentro dos círculos de acordo com a quantidade de sílabas. Por exemplo, no quadro tinha, uma das palavras era jacaré. Jacaré, o animal jacaré. Vamos ver quantas sílabas tinha? Jacaré. 3 sílabas. Se haviam 3 sílabas, vocês iriam dar 3 pulos dentro de 3 círculos, tá certo? E depois tinha as outras palavras. Tinha pato, rã, hipopótamo, girafa, cão, borboleta, sapo, cavalo, rato, cachorro e elefante. Depois de brincar, vocês iriam para a sistematização. A sistematização tinha um quadro e nesse quadro vocês colocariam a palavra e a quantidade de sílabas que vocês perceberam que ela tinha durante a brincadeira. Então, o jacaré, que tinha 3 sílabas. Depois, vinha o pato. Quantas sílabas tinha o pato? Olha só. Pato. 2 sílabas. Depois, nós tínhamos a rã. Quantas vezes eu abro minha boca para falar rã? Rã. Uma vez. Então, ela tem uma sílaba. Depois, tinha o hipopótamo. Essa é grande, hein? Vamos ver. Hipopótamo. 5 sílabas. Depois tinha a girafa. Girafa. 3 sílabas. Depois tinha o cão. De novo. Cão. Quantas vezes eu abri minha boca? Uma vez. Então tinha uma sílaba. Depois também tinha a borboleta. Borboleta. 4 sílabas. Depois tinha o sapo. Sapo. 2 sílabas. Também tinha o cavalo. Cavalo. 3 sílabas. Tinha também o rato. Rato. 2 sílabas. Tinha o cachorro. Cachorro. 3 sílabas. E por último, tinha o elefante. Elefante. 4 sílabas. Na mesma apostila, também tinha a oficina de matemática. Na oficina de matemática, vocês receberam a brincadeira Descubra o Número. Vocês iriam fazer algumas fichinhas com as famílias para poder realizar algumas operações. Depois que realizassem as operações, vocês iriam lá no quadro numérico, olha só qual é. Vocês iriam lá no quadro numérico e iriam circular os números que vocês tinham descoberto nas operações. Em seguida, vocês teriam que colocar numa tabela o número e como é a escrita dele por extenso. Então, vocês teriam que escrever, vamos lá, vocês acharam durante a brincadeira o número 4. Vocês iriam lá e escrever como que é o nome desse número por extenso. 4, com as letrinhas. E por fim, tinha algumas operações para vocês descobrirem se era continha de mais ou de menos, de adição ou de subtração, observando os resultados e os números. Também tinha nessa apostila a oficina de artesanato, em que vocês iriam confeccionar em casa uma massinha de modelar. Olha que legal! Quem não fez ainda dá tempo de fazer, tá? Vocês iriam fazer a massinha de modelar
e depois vocês poderiam brincar com ela, criando diversos elementos. Nessa apostila também foi ensinado a fazer os corantes, com as cores vermelho, corante roxo, corante azul, corante verde, corante amarelo e o corante laranja, para que vocês deixassem a massinha colorida, tá bom? Essa foi a primeira apostila. Bom, depois nós tivemos a apostila da segunda semana, segunda quinzena, desculpa. Na segunda quinzena, que foi lá do dia 15 de junho até o dia 26 de junho, vocês receberam também a oficina de língua portuguesa, oficina de matemática e oficina de artesanato, que a professora Bianca enviou, tá? Na oficina de língua portuguesa, a gente fez a leitura da história, da literatura Você Troca, que foi escrita pela Eva Furnari. Eu vou ler só um pedacinho dela para vocês relembrarem, tá bom? Você troca. Você troca um gato contente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um coelho de chinelo por um joelho de cogumelo? E aí, continuava a história, tá bom? Depois que vocês fizeram a leitura ou que alguém da família ajudou vocês a fazer a leitura, vocês teriam que circular com um lápis de cor lá na literatura as palavrinhas que rimavam no texto. Por exemplo, gato rima com pato. Olha só o som do final da palavra, ó. Gato, pato. É o mesmo som no final da palavra. Significa que é uma rima. Né? Depois também tinha contente, dente. Também era outra rima. E assim por diante. Aí tinha uma perguntinha, né? Qual havia sido a primeira troca que aconteceu na história, né? Que era lá, se você trocaria, né, um gato contente por um pato com dente. E por fim, a professora tinha enviado para vocês fazerem em casa, né, ó, um joguinho da memória para vocês poderem brincar e aprender ao mesmo tempo. Por quê? Porque tinha a figurinha e tinha as palavrinhas com o nome dos personagens da história Você Troca. Era só recortar o retângulozinho e colar nas cartolinas que a professora mandou para vocês já tudo cortadinho, né? Recortava, pintava bonitinho, colava lá e aí era só brincar com alguém da família. Também tinha ido a apostila de matemática, oficina de matemática para vocês. Nessa aula de matemática, nós estávamos trabalhando sobre o agrupamento. A gente já tinha começado a estudar isso lá na escola, né? Quando a professora levou o ábaco, a gente fez o jogo Nunca 10, né? Depois quando a gente fez outros jogos, enfim. E aí, dessa vez, a gente ia fazer a sistematização. Então, tinha os desenhos e vocês tinham que agrupar de 10 em 10, fazendo círculos. Teve criança que esqueceu de circular, ó. Vou mostrar pra vocês que no exemplo a professora tinha circulado. Alguns amigos se esqueceram de circular. Tem problema? Não, não tem problema, porque não interferir. Mas era uma forma de vocês perceberem e mostrarem que tinham visto ali a presença da dezena, porque quando a gente circulava 10 elementos, a gente formava uma dezena, tá certo? E depois tinha que colocar o número formado no quadrinho. Aí quando virava a página, tinha lá para vocês escreverem o número que foi formado na atividade anterior e também a escrita dele por extenso, ou seja, como que a gente lê o nome desse número, tá certo? E por fim, bem facinho também, tinha lá para vocês desenharem elementos, circularem as dezenas e colocarem o número,
tá certo? Igual no exemplo que a professora tinha dado também. E também foi a oficina de artesanato. Nessa oficina de artesanato, a professora tinha mandado para vocês as dobraduras, né? Talvez vocês vão se lembrar que antes das aulas pararem, a gente ia começar as dobraduras da literatura Os Músicos de Bremen. Então, a professora tinha mandado para vocês fazerem, né? Nessa aula, a professora tinha mandado os papéis para vocês fazerem a dobradura da galinha, olha só. A dobradura da galinha e a dobradura do gatinho, tá certo? Teve alguns amigos que fizeram, ficou bonito, até mandou pra escola pra gente poder ver, tá? Não precisava mandar porque a gente ia usar depois. E por fim, né, a apostila que está agora aí com vocês, tá certo? Eu já vou ir conversando um pouquinho com ela, sobre ela com vocês, tá? Alguns já devolveram, mas não foram todos. Então eu já vou dar essa retomada, porque daí quem ainda não fez pode estar fazendo, tá? Na oficina de língua portuguesa, a gente continuou com a literatura Você Troca, da Eva Furnari, ó. É essa apostila aqui que a professora tá falando. Né? A professora colocou ali um trecho do textinho para vocês relembrarem a literatura. E aí, a professora, na primeira atividade, pediu para você colocar, né, fazer uma listinha das rimas que tinham nessa parte da literatura que mandou, que era uma parte bem pequenininha. Então, era só colocar ali as rimas que tinham nesse trecho da literatura. E depois, a professora contou para vocês algumas curiosidades sobre um dos animais que aparecem na literatura, que é o gato. E aí a professora pediu para vocês escreverem também sobre algum animal que vocês teriam curiosidade ou que vocês já conheciam, que vocês gostam, enfim, tá? Escrever alguma curiosidade e desenhar esse animal. Depois, também teve a oficina de matemática. Nessa oficina de matemática, a gente trabalhou a sequência de ideias e a sequência numérica. Por quê? A sequência de ideias e a sequência numérica são conteúdos parecidos, tá bom? Né? Tinha lá o palhacinho, a imagem saiu preto e branco, então vocês acabaram não podendo ver as cores das bolinhas. Então a professora pede desculpa por isso, tá? Porque acabou indo em preto e branco e isso, querendo ou não, prejudica no desenvolvimento da atividade, mas até nessa apostila que a professora tá aqui, ó, foi uma das amiguinhas de vocês que fez e ela coloriu as bolinhas depois fazendo uma sequência, tá? Vocês podem fazer o mesmo. Depois tinha lá alguns desenhos, né, para vocês poderem, ó, circular qual dos desenhos que completa a sequência, tá certo? O primeiro já estava feito, que a professora já tinha pintado lá, que o desenho que completava a sequência era o trevo, tá? E aí depois tinham os outros. E aí vinha a hora de brincar, que era a amarelinha, né? A professora até mandou o giz para vocês estarem brincando, tá bom? Nesse momento vocês iam brincar de amarelinha. Por quê? Porque a gente ia passar da sequência de ideias para a sequência numérica. E, por fim, né, só depois que brincasse de amarelinha, vocês iriam ter atividade com a amarelinha lá, ó, para poder completar, tá bom? Completar a sequência numérica, igual a gente trabalhava na escola, tá? E a oficina de artesanato, né? Nessa aula da oficina de artesanato, a gente ia terminar as dobraduras do Músico de Bremen com a dobradura do cachorro e a dobradura do burrinho. Precisa mandar as dobraduras para a escola? Nesse momento ainda não. Por quê? Porque agora, na próxima apostila que vocês vão receber,
vai ter uma atividade para finalizar o trabalho com a literatura dos músicos de Bremen. Então, vocês vão receber aí uma cartolina para fazerem como se fosse um cartaz usando essas dobraduras, tá bom? Por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato com a escola, pode pedir o número da professora, o contato da professora, tá? Pra gente estar conversando e tirando as dúvidas que vocês forem tendo, tudo bem? Um beijo e um abraço. Tchau, tchau, até mais!